Podcast Revolução Vital para você. Vamos começar assim, João, porque na hora da edição o editor falou que fica mais fácil. Profissionalizando. A gente vai, mande dicas, críticas, sugestões, que a gente aqui é 1% melhor e o podcast vai revolucionar. Top demais. Galera, dicas de treino. Eu acho que a gente já deu várias dicas de treino, só que fragmentadas assim nos vídeos, né? São mais de 35 vídeos, 40 vídeos já, episódios, né, de podcast gravado, fora os cortes, já são mais de hoje, são mais de 450 cortes por vídeo, né? Então, tudo isso para você. Galera, uma dica, use aplicativos, a tecnologia está aí para ajudar vocês. Se você usar aplicativos para orientar você nesse início, vai ajudar muito. Não comece com muitos aplicativos, eu acho que um ou dois aplicativos já é o suficiente para poder te ajudar. Um aplicativo seria aplicativos de corrida, de caminhada. Baixa no seu celular, digite lá na sua Play Store, Apple Store, você digita lá aplicativo de corrida. Ele vai te orientar algumas planilhas gratuitas, você que não tem condições de pagar um profissional de educação física nesse momento, mas é muito importante isso, ter uma orientação de profissional. O aplicativo ele não substitui o profissional de educação física. E um aplicativo de lembrar de você beber água. Acho que água é um dos melhores remédios naturais aí para você estar nutrindo o seu corpo. É interessante você ter uma proximidade com essas tecnologias. Então, se você não tem, já baixa um aplicativo, é interessante. Às vezes o aplicativo fala umas coisas muito óbvias que nem isso você está aplicando. Então te abre a mente. Lógico que uma assessoria, participar de um grupo de corrida, acompanhar um profissional online, ou até pegar dicas igual a gente dá aqui é muito interessante. Mas quando você vê ali sistematizado uma planilha, mesmo que seja genérica de aplicativo, você começa a perceber, opa, nem isso eu estava fazendo. Nossa, eu nem sabia que isso existia. Eu nem tinha ideia que isso era importante. E quando você aplica, você vê a relevância daquela variável que você estava desconsiderando. Então, se você tem condição, se na sua cidade permite fazer parte de grupo de corrida, ter uma assessoria, ou você tem facilidade aí com assessorias online, perfeito. Se não, um aplicativo para você, pelo menos, começar de uma forma mais sistematizada. Porque senão fica muito aberto, né, Thiago? E a questão do consumo de água. Pessoal, consumir água. Água. Não é refrigerante, não é café, não é isotônico, é água. Pode beber isotônico porque está treinando, pode beber café, pode tomar, pode. Mas nada substitui a água para você se manter hidratado. Então é água. E uma referência que eu sempre coloco para você não esquecer de beber água é quando você vai urinar, sua urina estiver transparente, beleza, indicativo que o seu consumo de água está adequado. Na hora que a urina começa a ficar amarela, alaranjada, aumenta o consumo de água porque está precisando. Então, você pode ter sua meta de água, 2,5 litros, 3 litros por dia, mas você pode, além disso, você vai controlando pela cor da urina, que vale a pena. Não é algo imposto por nós, né, professor? É algo Não, que o nosso corpo é o combustível diário que você precisa, porque aquilo ali ele acumula, né? O que que é o acumular? É o prejuízo a longo prazo, né? Falência de alguns órgãos, do nada. Porque a falência dos órgãos ela vem a longo prazo. Então, você pode ter uma parada renal, é algo bem drástico a falta de água, de líquido no seu corpo, pessoal. Dependendo da sua altura, do seu peso, é de 0,35 ml a 50 ml por quilo. É isso, professor? não me lembro da, A da média, forma. Eu a lembro que fórmula é essa, pessoal. Não é algo imposto por mim, por João. Ah, você tem que beber 2,5 litros. O professor falou 2,5 litros, que é a média do consumo, né? Então, às vezes vai ser
dependendo do seu peso ou da sua altura, vai ser 5 litros, vai ser 3 litros. E a partir do momento que você é sedentário, você começa uma atividade física, automaticamente você tem que incluir mais 1 litro de água na sua rotina, porque a perca de líquido vai ser maior, porque a temperatura do seu corpo ela irá aumentar, consequentemente, seu corpo irá é, eliminar mais líquido para quê? Manter a temperatura do seu corpo e você ter um desempenho melhor. Então, a hidratação é algo necessário, independente se você pratica ou não atividade física. E a última dica em relação à hidratação é mantenha essa água sempre próximo a você, né? Tenha fácil acesso a esse líquido, porque quanto mais fácil tiver, maior o consumo. Tivemos um exemplo essa semana da nossa colega de trabalho, e ela comprou uma garrafa de 2,5 litros para manter ali do lado dela. Começou a praticar atividade física também. E é uma dica que pode acontecer com você. Você que trabalha em escritório, tem dificuldade de sair de meia hora, 20 minutos para beber água, compra uma garrafa. Às vezes, seus amigos vão brincar, vão fazer graça com sua cara, que isso é normal do ser humano fazer. Porém, é algo necessário para você, tá bom? A longo prazo, você vai ver que aquilo ali irá afetar seus colegas e você irá influenciar eles. Isso aí, a próxima dica do treino é não a tecnologia, né, a internet e as possibilidades da atualidade te permitem fazer diversas modalidades diferentes. Então, às vezes você está preso num paradigma, numa ideia, num preconceito. Porque eu não gosto de academia. Pessoal, não existe só academia. Existe corrida, grupos de ciclismo, ginástica, dança, atividades em praça, treinamento funcional, treinamento em areia. Então, A dica é procure outra modalidade. a dica é abra sua mente, se permita experimentar aulas experimentais, visite, pergunte, visite um grupo de corrida, vá jogar um vôlei na areia, experimente. Ali você vai conhecer novas pessoas, vai conhecer novas modalidades, vai te abrir a mente para, inclusive, talvez para voltar para a academia, que você está com aquele preconceito de que a academia não é para você. Às vezes está nesse preconceito que há 15 anos atrás você teve uma experiência ruim na academia. As academias hoje estão muito mais profissionais, muito mais Tecnológicas. agradáveis, cuidado com o som, cuidado com a estética, cuidado com a higiene, etc. Se você teve uma experiência ruim com a academia há uns 15, 10 anos atrás, eu sugiro que você visite uma ótima academia na sua cidade essa semana ainda. É isso aí, galera. Se você não teve uma boa experiência hoje, os profissionais de educação física estão preocupados muito com esse primeiro momento do aluno, né? Eles não estão preocupados antigamente, é muita preocupação do resultado, que era lá no final, né? Hoje estamos muito preocupados com o início, mediante a muitos estudos, muitas abordagens, muitas aplicações, muitas experiências. Esse primeiro momento, os profissionais estão preocupados em fazer uma boa avaliação física sua, uma boa anamnese. O que seria essa anamnese? Seu histórico de diário, semanal, algumas perguntas diretas que você vai responder, que ele vai chegar a uma conclusão. Às vezes seu objetivo é porém, baseado na sua avaliação, tem que ter uma preocupação com esse seu objetivo, e o profissional ele vai fazer isso. Às vezes você quer eliminar ou começar eliminar peso, 10, 15, 20 quilos, ou participar de uma competição, porém, a partir daquela avaliação física que o profissional de educação física vai fazer com você, ele vai te dar alguns pontos importantes, como procurar um médico antes de começar aquela avaliação física. Às vezes você está 6 meses, um ano sem fazer um check-up, ou até mais, uma pessoa às vezes nunca fez, nunca foi, não sei nem o que é check-up.
é bom ir para você ver como estão seus órgãos, como está a sua hidratação corporal, se você está com algum sintoma cardíaco ou alguma limitação em algum órgão que provavelmente, se o profissional ou você começasse sozinho ou o profissional começasse sem fazer uma avaliação com você, poderia ocasionar algo ruim para você a curto, médio ou longo prazo. A próxima dica é comece. Se você não está treinando, não está se cuidando, a próxima dica é comece. Ah, mas tem um método, tem que aprender. Não, não tem que aprender. O que funciona é o arroz com feijão. O treinamento para iniciante é sempre um treinamento para iniciante. Vai ver métodos avançados, mas são métodos avançados. O que são? O que caracteriza métodos avançados? Pessoas com mais de 2 anos de treino. Tá? Se ela quiser ser avançado no treino. Tem pessoas com 3, 4, 5 anos de treino que faz treino de iniciante ou de intermediário. Que funciona. É o tal do feijão com arroz, né, professor? Funciona. Dá certo. No dia a dia, para manter o corpo, para você não quer aquela performance máxima. Então, treino avançado é para quem quer ser avançado e depois de alguns anos, por exemplo, 2, 5 anos. Então, vai, começa, treina. Se você tiver a orientação de um bom profissional, é só fazer, é só acreditar e se dedicar. Não busque complicar aquilo que é simples. Vai lá, treina, vê o resultado, vai lá, treina, vê o resultado. Adapte o treino, pede para mudar a fichinha a cada tantas semanas, 5 semanas, 8 semanas. E aí você vai testando e vai conhecendo o próprio corpo, mas você só vai saber o efeito do treino e vai conhecer o próprio corpo a partir da hora que você começar a perceber o seu corpo. Enquanto você estiver na teorização, na busca de o que será, enquanto você estiver se questionando, você não vai ter essas respostas. Você vai ter essas respostas depois que você começar a observar, testar, mudar o horário, aumentar um exercício, testar um esporte novo. Comece e observe se esse esporte, se essa modalidade é para você e os efeitos desse treinamento no seu corpo, na sua saúde, no seu bem-estar, diminuição de dores, etc. Um erro que você não pode cometer ao começar é querer se preparar para poder procurar um profissional. Não faça isso. Eu vou perder 10 quilos. Eu falo em perder porque a maioria dos objetivos é esse, né, pessoal? Eliminar peso. Eu vou começar a treinar aqui sozinho para poder procurar um profissional. Não faça isso, pessoal. Vamos sempre bater na tecla aqui. Procure um profissional de educação física para iniciar. Ele é a melhor pessoa, ou ela é a melhor pessoa para orientar você do início ao ponto que você quer chegar. E a partir do ponto que você chegou, vai retomar do início, vai ser um novo recomeço. Então, o profissional de educação física, ele estudou para isso. São métodos científicos, são aplicações, são muitos anos de estudo para poder fazer você ter um bom resultado. Eu sou meu time. Procure um profissional que é mais do meio, alguma indicação de um amigo, que aquele amigo se identifica com você. Vai fazer um treino junto, um treino experimental. Pergunta pro seu amigo, eu posso fazer um treino experimental com o seu personal, junto com você? Ele não vai abrir mão desse momento para você iniciar, eu tenho certeza. Ele vai deixar você fazer um treino com o seu personal, vocês juntos ali, você vai ver o tão como que é prazeroso ter alguém orientando você. Eu, como profissional de educação física, quando eu estou treinando em academia, eu tiro dúvidas, eu pergunto a outros profissionais que estão naquele ambiente, eu valorizo o trabalho dele naquele momento. Não é porque eu estudei e sei que eu vou deixar de tirar uma dúvida ou ver a capacidade do profissional, trocar experiência com ele, né, para poder usufruir daquele momento. Porque você está pagando a academia e você quer usar os serviços. Então você tem esse direito. Às vezes você
tem um pouquinho de vergonha ou muita vergonha de pedir ou de falar e fica muito tempo ocioso dentro da academia, o profissional vai te ajudar a otimizar o tempo também dentro da academia. Você demora às vezes uma hora e meia, às vezes não há necessidade de você fazer essa quantidade de treino, pode ser menos. Então, comece com um profissional de educação física, que ele vai te ajudar nesse momento. E agora eu vou dar uma dica para quem quer emagrecer. Estava lendo alguns artigos científicos sobre emagrecimento e manutenção desse emagrecimento. E o maior desafio não é emagrecer. O desafio é você manter o seu peso após ter perdido gordura. Então, no inglês fala o reganho, né? Em português nem sei se existe essa palavra, reganho, Mas faz sentido, né? ou ganhar novamente, né? E, então, se você está buscando perder peso, coloca uma dica aqui. Não ganhe peso. Toda vez que você perder 1, 2 quilos, coloque como meta não voltar ao peso anterior. E essa é uma batalha de muitas pessoas, né? O índice de sobrepeso e obesidade no Brasil e no mundo está muito grande. A chance de você perder peso é muito grande, só que a chance de você manter a perda de peso em 2 anos é menor de 50%, menos de 50% de chance. 50% do peso que você perdeu, você tem chance de recuperar em 2 anos. E no prazo de 5 anos, você tem a chance de recuperar praticamente todo o seu peso, mais de 80% do peso que você perdeu. Então, a dica depois dessas leituras que eu fiz nessas últimas 2 semanas é: você que está focado em perder peso, perder massa gorda, cuidado para não ganhar gordura. Batalha para perder, mas a grande batalha vai ser para você manter esse peso perdido, tá? Então, coloca como meta: eu queria perder 10 quilos, mas perdi 2. Só perdi 2. Agora que vem a batalha de você não voltar aos seus hábitos antigos e ganhar 2, às vezes até mais que os 2 quilos que você perdeu. Então, é essa dica que eu deixo para você que está querendo buscar. Você que está buscando perder peso, seja pouco ou seja muita massa, perder muito ou pouca ou muita massa gorda, tá? Perder gordura, tecido adiposo. Vou falar aqui agora uma coisa que pode ser para o próximo podcast. Eu nunca ganhei peso, nunca tive acima do peso. E aí? E agora? O que que eu faço? Não faça. Continue fazendo o que você está fazendo, né? O que você já faz já é uma luta diária para você não ter o sobrepeso. Acho que o professor João já teve uma experiência acima do peso. Eu nunca tive uma experiência. Não digo que eu nunca voltei, mas me preparo para isso. Se algo um dia aconteceu, ficar 5, 10, 20 quilos acima do peso. E acho que isso já vem para a nossa parte mental. É algo que nós temos que se preparar. É uma dica. Se prepare para ficar acima do peso também. Para caso você Caso você fique, você conseguir lidar com isso. Então, uma dica essa é a dica. Se prepare. Todos os dias mantenha seus hábitos, conheça, faça testes, como a gente sempre fala aqui. Teste, conheça seu corpo, conheça sua mente. Coloque hábitos bons durante sua rotina para quando você passar por uma situação como ficar acima do peso ou ter que ficar parado por alguma coisa necessária. Tive um acidente, quebrei um braço. Meu filho ficou doente, minha esposa ficou doente, algum parente ficou doente, eu tive que cuidar, fiquei 2, 3, 4, 5 meses parado, só comendo, ganhei peso. Então, se prepare para esses momentos. Eu acho que como a gente falou em alguns podcasts atrás, o professor João viajou, eu viajei também, estar preparado para momentos bons e momentos ruins também, né? Que todos nós estamos propícios a esses momentos. Então, a dica é: se prepare para momentos que você nunca passou.
E praticando exercícios físicos, se alimentando bem, conhecendo o próprio, testando, observando o próprio corpo, é o suficiente para você ter essa consciência corporal. Passando por experiências boas ou ruins, você consegue retomar, porque você já tem essa consciência corporal, que eu já discuti algumas vezes aqui nos podcasts. E no atleta a gente chama maestria desportiva. O atleta conhece tanto o seu próprio corpo, que ele já sabe tudo. Para quanto tempo ele vai fazer, se ele consegue tal performance, etc, etc. Então você, enquanto é jovem, dificilmente você vai ter essa maestria desportiva, essa maestria, né, esse conhecimento do próprio corpo, mas com o tempo, com o passar dos anos, você vai conhecendo o seu próprio corpo. Igual a gente falou em alguns episódios anteriores, você pode eliminar alguns hábitos e perceber os benefícios, eliminar alguns hábitos e perceber que piorou sua qualidade de vida, sua saúde mental e física. Então, conheça, esteja em ação, esteja em reflexão, conheça seu próprio corpo, que passando por situações diferentes você vai ter essa independência, essa possibilidade de maestria do próprio corpo. É isso aí, galera. Foram 4 dicas Isso aí. aí muito importantes. 4 dicas aí muito importantes para você que está nos acompanhando até agora. Envie essas dicas aí para seus amigos que estão começando ou que já estão praticando alguma atividade física, já estão avançados também. Todo conhecimento é válido para o seu crescimento, beleza? Curte, comenta, compartilha e não ferre sua saúde. E mande sua dica aí, que vale a pena a gente disseminar. Comenta uma dica que valeu ouro e talvez a gente não tenha comentado aqui. A gente vai pegar sua dica e vai criar um podcast em cima da sua dica. Essa é a revolução. Valeu. Tamo junto.